E estou recebendo também o Renato Araújo, do PL de Angra dos Reis. Renato veio visitar o PL Jovem de Volta Redonda e ele é o presidente do PL na região de Angra dos Reis. Bolsonarista de primeira hora, foi candidato a prefeito de Angra dos Reis, perdeu por pouco, né? Pois é, apoiado pelo Bolsonaro, o Fernando Jordão conseguiu ganhar a eleição lá. E o Renato está visitando os amigos do PL aqui e veio visitar o programa também. Prazer em recebê-lo, Renato, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dário. É uma honra estar aqui ao seu programa, que eu ouço falar tão bem numa história do senhor. E bom dia a todos que estão nos ouvindo e acompanhando aí. Isso aí. Renato, você veio visitar o PL, você é presidente regional do PL na Costa Verde, não é isso? E os amigos do PL de Volta Redonda estão recebendo você com muita alegria e satisfação, até porque o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro. E vocês enfrentam hoje um problema importante. A união de quem é bolsonarista é de fundamental importância nesse momento, não é, Renato? Exatamente, Dário. É uma honra estar aqui em Volta Redonda. Sempre que eu posso, venho a Volta Redonda. Quero parabenizar também o Dr. Carlos pelo estar à frente do PL Jovem. E eu rodo muito no estado do Rio de Janeiro, também rodo em Brasília. Semana passada passei 3 dias em Brasília, com discussões com vários deputados do PL no nosso estado, com o senador Flávio, que é um grande amigo querido, e um padrinho político que eu tenho, com a dona Michele Bolsonaro. E eu sempre digo, Dário, que é um momento difícil, não só para nós bolsonaristas, mas também para a nação brasileira. Nós vivemos um momento hoje de um divisor de águas. É muito claro, muito transparente de você conseguir discernir o que está certo e está errado, o que é o bem e o que é o mal. E, inclusive, numa conversa semana passada com o senador, nós fomos almoçar, e eu cheguei a comentar com ele: senador, nós precisamos reagrupar, porque se cada um ficar com a sua vaidade, ficar dividindo, só quem perde é o eleitor no final. Uma coisa que a gente analisa à luz da política em nível nacional. Enquanto a esquerda não se uniu, a esquerda não ganhou a eleição no Brasil, porque sempre a direita se unia, fazia os acordos, etc., e elegia. Até que, de repente, o PT abriu mão de uma série de coisas e se juntou ao PL, que era o partido do vice do Lula no primeiro mandato do Lula. E daí para frente, a esquerda descobriu que a união faz a força. Demorou, não é verdade? Dário, me desculpe, eu acho que a única coisa que a esquerda sabe fazer bem é não transparecer seus problemas. Eles entram num quarto, saem na porrada e não deixam sair nada para fora. Entendeu? Exatamente, não é? Quer dizer, roupa suja... Se lava em casa. Se lava em casa. Exatamente. Não é verdade? Então, eles demoraram para aprender, mas aprenderam. Agora, quem sempre acreditou na esquerda, etc. e tal, eu tenho certeza que no momento está decepcionado com o que está acontecendo no país, em termos gerais, não é verdade? A coisa está muito difícil, muito esquisita, não é? Esse atual gestor, não considero nem presidente porque não me representa, ele costumava dizer que o pobre vai voltar a comer picanha e tomar sua cervejinha. Eu acho que só se for picanha daquela de abóbora, porque o quilo da picanha hoje, meu amigo... Difícil, né? Muito difícil. Muito complicado. Difícil. Você, para um assalariado, chega hoje no mercado e fazer uma compra decente para sua casa e levar 1 quilo de picanha... Ele vai ter que deixar de comprar outra coisa. Tá difícil. Olha, as pessoas não esquecem, né? Não. As pessoas não esquecem. Você foi candidato a prefeito de Angra dos Reis e perdeu para o Fernando Jordão, que é uma força na política de Angra e tal. Mas perdeu por pouco, né? Qual foi o percentual? 1% a diferença, 1,27% a diferença de Angra. Mas eu me considero que eu sou um vitorioso, vencedor. Você nunca tinha sido candidato? Nunca fui candidato a nada, nunca tive um parente familiar que disputou qualquer tipo de eleição. Então era uma novidade na cidade. Né? E eu ainda levo um outro ponto de consideração. O meu pré-lançamento de campanha foi 27 de janeiro do mesmo ano da eleição. Não foi feito um trabalho com o decorrer do tempo anterior. Olha, daqui a tanto tempo nós estamos escolhendo, preparando o candidato Renato Araújo. Eu fui pinçado pelo presidente Bolsonaro
numa divergência até entre a família Bolsonaro e Fernando Jordão, né, num acordo que não foi cumprido entre o senador Flávio e o Fernando. Então, Houve um acordo entre o Fernando Jordão que não foi cumprido. Se o acordo não foi cumprido, o PL abriu mão e lançou o próprio candidato. exatamente. Não é verdade? Exatamente. E o candidato foi você, Renato Araújo. Eu tinha uma proximidade com a família, eu acompanho o presidente Bolsonaro desde que ele assentou na cadeira. O presidente, quando ele era deputado, ele comprava peixe com meu tio que me criou, que eu tenho uma grande orgulho de dizer que também é meu pai, lá no Parque Mambucaba. E eu cresci ali no Parque Mambucaba. Ele tem casa na Vila Histórica de Mambucaba, 2-3 quilômetros. Então, E o seu pai adotivo, né? Seu Exatamente. tio que criou você, Exatamente. é pescador. Pescador. Chegou em Angra em 76 para trabalhar na usina nuclear. Conheceu um rapaz chamado Antônio Porto, qual ensinou a pescar, e daí então vive da pesca até hoje. Ele está vivendo da pesca até hoje. Hoje ele é mais quietinho ali na peixaria, porque ele não Está com quantos anos, seu pai? Está com 74. 74. 4 anos mais novo do que eu. E Tá ele bom. tem ali chamada Peixaria Perequê. Peixaria Perequê. Isso é conhecido como o seu Antônio da Peixaria. Teve diversos barcos de pesca, ainda tem gente que pesca. Adoro tanto. Pois é, essa aí é uma canção antiga que a gente usa aqui no programa. Toda vez que a gente fala no Perequê, parece que o computador lembra. Hoje a inteligência artificial, né? Tá demais. E Angra dos Reis cresceu muito, mas à medida que a cidade cresce, a violência aumenta. O que é que aconteceu em Angra, hein, Renato? Eu acho que um crescimento desordenado, né? A cidade não é uma cidade belíssima, um potencial turístico absurdo. Eu costumo dizer, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, acho que no mundo que você tem uma beleza entre o mar e a serra, e ainda a proteção daquelas diversas ilhas para você poder navegar. E naturalmente que atrai muitos turistas, atrai muitas pessoas, e a segurança é uma questão muito importante para a região. Infelizmente, na época do governo Widson, houve uma pressão muito grande no crime organizado no estado do Rio de Janeiro, e ele migrou muito para o interior. Para a região e Angra da Costa sofreu Verde, muito, né? com isso, sofreu muito. Nós tínhamos assalto na Rio Santos, coisa que nunca aconteceu. Depois ele deu uma minimizada, graças a Deus diminuiu, e hoje, infelizmente, está voltando novamente. Ontem, por exemplo, tivemos um triste tiroteio no centro da cidade, logo no morro chamado Morro do Carmo. Por coincidência, um morro que eu ainda sofri um atentado numa caminhada. Numa caminhada no Morro do Carmo, você sofreu um atentado. Exatamente. Né? Eu não era bem-vindo. Deram uns tiros na sua direção? Deram uns tiros na minha direção. Eu devia estar. Não acertaram, não? Não. Pegou a 1 metro de um major que estava na minha segurança na frente. 2 tiros pegaram no muro quando eles viraram. Eles sempre diziam que o candidato Bolsonaro aqui não é bem-vindo. E eu simplesmente dizia, eu vou andar em todo lugar, um direito meu como cidadão. Mas isso é muito complicado, né? Você enfrentar o crime organizado é um negócio muito complicado. Nós não baixamos a cabeça, nós não negociamos com o crime. Não tem jeito, né? Pessoas como nós que defendem a nossa ideologia de Deus, Pátria, Família e Liberdade, a gente não aceita negociar com o crime organizado e nunca vai negociar. Bom, esse é o Renato Araújo, do PL de Angra dos Reis, o coordenador do PL na Costa Verde. Está visitando o PL Jovem de Volta Redonda com o Dr. Carlos Santos, está aqui no estúdio, meu amigo querido Fred Almeida, e o contato que você faz já é um princípio de caminhada. Você, claro que vai ser candidato a alguma coisa, né? Com certeza, né, Renato? A gente tem que tomar cuidado com falar em ser candidato, que parece uma pré, campanha. não, pois exatamente. Você é pré, então, assim, você é pré. Hoje, você sim, pretende ser. Eu me recordo muito bem, se você me permite, falar um pouquinho da minha trajetória com o presidente Bolsonaro. Eu acompanhei ele durante a sua gestão inteira e, para mim, sempre foi uma referência. Né? Além de conhecê-lo como deputado, depois eu tive um grande prazer de falar com muito orgulho que ele foi o cara que resgatou o sentimento da nação brasileira de vestir o verde e amarelo. Eu me recordo muito bem, Dário, quando era moleque, meu tio e meu pai fazia a gente parar para assistir as corridas do Senna. Aquilo vibrava, né? E aquela emoção dele ganhar. Sim. Depois disso, eu não vi uma outra pessoa, não sei, chamado Jair Messias Bolsonaro, quando sentou naquela cadeira de presidente e trouxe esse sentimento de patriotismo.
de botar 1 milhão de pessoas lá em Brasília, botar quase 1 milhão na Paulista, senti orgulho daquilo. E aí veio essa aspiração toda, ele me fez o convite em 2023 para concorrer à prefeitura de Angra e numa conversa eu disse não para ele, que minha vida era empresarial. E aí foram insistindo, no final de novembro ele insistiu na conversa, eu, ele e o senador Flávio. E eu até brinquei com ele, eu falei, presidente, tudo bem, se o senhor for Angra caminhar comigo, eu serei seu soldado. 15 dias depois ele estava na minha casa. Ele estava determinado, ele gosta da região de Angra. Ele tem casa ele tem uma casa em Mambucaba, né? E aí aconteceu, ninguém entra numa briga achando que vai perder. Realmente, semanas antes ali a gente estava até na frente da pesquisa, mas a máquina é cruel, a máquina persegue, a máquina usa o poder público e infelizmente ali foi uma eleição muito apertada. Eu terminei a eleição com menos de 70% de conhecimento na cidade, hoje eu devo ter 80% ou 90%, não consigo andar no centro da cidade porque o reconhecimento ficou muito grande. E a esperança para a cidade também, de renovação de uma pessoa nova, um garoto que saiu do Camurim Grande, um bairro simples. Conheço o Camurim. Saí dali do Camurim Grande, lá da Rua 8, lá no finalzinho da Rua 8, fui morar com meus tios, já como criança, e tinha um sonho de comprar uma máquina lavar para minha mãe. As lembranças que eu tenho da minha mãe, ela lavando roupa num tanque de concreto, eu brincando nas bacias do lado. Depois a minha mãe se separou do meu pai, eu devia ter uns 13 para 14 anos, uma dona de casa simples, foi morar de aluguel. Devia, naquela época, uma diária custava R$50, que era muito dinheiro naquela época. E aí eu tive um sonho que eu tinha que ser alguém na vida para poder comprar uma casa para minha mãe, ajudar a minha mãe. Fui criado pelos meus tios, entregava peixe no condomínio do Frade, aprendi a pescar, virei mergulhador, virei empreendedor. E aí E você está trabalhando com o quê? Hoje eu sou empresário no ramo da construção civil, há 15 anos. Mas começou como pescador? Comecei como pescador. E aí veio a minha paixão pelo mar, fui mergulhador da Marinha, saí e vi que era uma vida também que não era muito fácil, mas eu tenho um grande orgulho da minha formação e depois eu fui empreender. E aí eu conhecia tudo do mar, comecei com reformas de deck. Porque conheci de estrutura oceânica e comecei fazendo 1, 2, 3, daqui a pouco foi... Você não fez engenharia, não, né? Fiz engenharia, sou engenheiro também de formação. Você é engenheiro de formação. Também. E aí está na construção civil. Estou na construção civil há 15 anos, vai fazer 15 anos. E as coisas bem, com muita dificuldade, o que eu fiz na minha vida foi a da minha mãe. Eu tenho orgulho em dizer que a minha mãe ganhou do talher ao colchão, à geladeira, a outra máquina, ao fogão, tudo zero. Eu me recordo muito bem quando eu falei com a minha esposa assim, eu quero que compre tudo zero. E eu até tenho uma história engraçada que eu falei assim, mãe, vamos escolher um local para comprar uma casa. Ela, não, meu filho, eu quero ficar aqui, onde eu tenho uma cresci, história. né? Aí eu falei, mãe, a senhora vai dar um trabalho danado, nós temos que fazer um muro de arrimo gigante aqui, tem que aterrar, eu acho que foram mais de 300 caminhões de aterro naquilo para acertar. Dava quase para comprar uma casa, mas nós fizemos onde ela queria. Foi a primeira casa. Depois a do meu pai, ajudou uma família inteira. Você tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão por parte de pai e mãe, é mais novo do que eu, 4 anos, e 2 primos que são seus irmãos, primos irmãos, que são mais velhos. Foi criado pelo seu tio, né? Exatamente. Você é filho do seu tio. Sou filho do seu Antônio também, eu tenho um grande orgulho de dizer que eu tenho ele ali como pai. É isso aí. E aí veio essa história toda e eu falei assim, poxa, eu tenho que ser alguém para ajudar minha mãe. Consegui, graças a Deus. O presidente, quando me convidou, ele até brincou comigo, ele falou assim, eu já puxei sua capivara. Eu falei, ô presidente... E aí veio contando a história, eu falei, realmente ele puxou a minha cara. Para ele abraçar da maneira que ele me abraçou, ele tinha que levantar o nome, né? Quando acabou a eleição, eu disse para ele que eu não queria mais. E aí ele virou para mim assim, que história é essa? Você já saltou do avião, tem que abrir o paraquedas. E eu falei, pô, presidente, não quero confusão danada, não sei o que, tocar a minha vida. Ele, Renato, se o bem não ocupar o espaço, o mal ocupa, a gente precisa de pessoas de bem ocupando o espaço. E aí eu parei um tempo para pensar, ele me deu um tempo para pensar, e tudo que eu estou vendo acontecer no Brasil, realmente a gente precisa se posicionar. O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que é meu amigo pessoal, ele tem hábito de dizer que muita coisa ruim que acontece na política é por culpa da omissão dos bons. É verdade. Não é verdade? É verdade. As pessoas de bem normalmente não querem entrar na política. É verdade. Não é verdade? Então... e é por isso que proliferam os maus caráteres. Depois não adianta a gente ficar em casa reclamando, né, julgando. E aí você resolveu manter. E aí, respondendo a pergunta do senhor, sim, eu pretendo caminhar como pré-candidato, né, a federal. Em 28 pretendo novamente disputar, sim, a prefeitura de Angra, porque eu acredito na minha cidade. Acredito no potencial absurdo que aquela cidade tem. E a política precisa de gestores que entram para servir e não para se servir. Infelizmente, a população brasileira, a nossa cultura,
parece que a gente entra para servir o político, o poder público. Na verdade, o poder público tem que servir a população. Exatamente. Né? A autoridade tem que comparecer aos locais que precisam da presença do poder público, não é verdade? E Angra dos Reis precisa muito, né? Precisa, temos o potencial, temos arrecadação para isso. Aqui, me diz uma coisa, você falou das maravilhas, e eu conheço bem as maravilhas de Angra dos Reis. Angra dos Reis é um lugar maravilhoso, espetacular para o turismo, etc. Saiu uma lei municipal sobre a cobrança de uma taxa para o turista, mas a lei está engavetada, ela não entrou ainda em funcionamento. O que é que você pensa sobre isso? Eu não sou contra você cobrar taxa, desde que você primeiro entregue e justifique o porquê. Infelizmente, o que eles criaram lá foi para poder aumentar a arrecadação e não fizeram nem sequer uma consulta pública na população. Estão dizendo que seria para um controle maior da Ilha Grande, né? Você chega no Abrão, conheço bem a região, o senhor conhece ali, você já desce no cais, já anda 100 metros, você já vê o esgoto a céu aberto, jorrando. E aí eu pergunto o seguinte, por que primeiro não faz, para depois você cobrar? Mas Fernando de Noronha cobra, eu conheço Fernando de Noronha, estive lá por 2 vezes, mas não tem um esgoto a céu aberto, não tem um papel de bala no chão, existe saúde, existe segurança. Lá se você meter a mão no caranguejo, tu paga uma multa. Mas foi implantado primeiro, foi entregue e depois mostrado por que deveria ser cobrado. Primeiro eles cuidaram de tudo. Primeiro faça, depois você cobre. E isso pegou muito mal lá para a gestão. E infelizmente até para a população, que eu digo assim, o prefeito, né, o atual gestor, numa caminhada lá no Provetar, teve a capacidade de chamar a população de espíritos de vira-lata, quase que chamando de vira-lata, porque não gostou de ser cobrado. E a população, ela cobra porque tem uma cidade de mais 2,5 bilhões de orçamento. 2 bilhões 2 e meio? bilhões e meio de orçamento. Então, assim, não é falta de dinheiro para fazer. O orçamento de Angra, então, é maior do que o de Volta Redonda. Por causa do royalty. Por causa do royalty. É então, isso aí. E aí você fala assim, poxa, tem 200 mil habitantes. Dá para fazer muita coisa. Daria para fazer muita coisa. São quantos habitantes? 200 mil habitantes, aproximadamente. Ainda a eleição lá ainda é em um turno só. É um turno né? só que tem 118 mil eleitores. Precisaria de 200 mil eleitores. Exatamente. Volta Redonda já tem mais de 200 mil eleitores, então tem 2 turnos. Exatamente. E aí, assim, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. É falta de pessoas que queiram fazer. Eu dou exemplo de Miguel Pereira com o André Português, que foi prefeito por 2 vezes. Eu tenho uma honra de dizer que ele é um grande amigo. Quando eu sentei com ele a primeira vez, ele me disse: Renato, eu queria tanto te conhecer. Eu queria me conhecer porque eu sou muito próximo do Bolsonaro, né, de frequentar, rodar o Brasil com ele. Eu falei assim: não, prefeito, eu que queria conhecer o senhor. O que o senhor fez diferente naquela cidade? Miguel Pereira... Uma referência. É uma referência. Cresceu muito. E ele falou: Renato, eu fiz gestão. Eu coloquei 1 bilhão de investimento da iniciativa privada dentro da minha cidade. Uma cidade que era o 3º pior orçamento do estado do Rio de Janeiro, com 20 mil habitantes. E eu brinco com ele, eu falei assim: prefeito, com todo respeito ao senhor, mas o dia que eu sentar naquela cadeira de prefeito, eu vou brigar para esse legado aí do senhor, tá? Porque nós temos uma cidade linda e maravilhosa. O André Português não é hoje o prefeito. Não, ele foi prefeito por 2 mandatos. Foi prefeito por 2 mandatos e ainda não voltou. Elegeu o sucessor? Elegeu o seu sucessor. Então, depois vai querer voltar, não? Eu acho que ele tem outras pretensões aí. Então, olha, gente, conversamos com o Renato Araújo, do PL de Angra, coordenador do PL na região da Costa Verde. Estamos chegando ao final do programa. O que é isso? Olha ele aí. Bandeirada final. Agora, o brasileiro ficava esperando chegar esse momento, torcendo, né? As manhãs de domingo, depois que o Senna se foi, deixaram de ser aquelas manhãs 94, emocionantes. Se não me engano, né, que ele se foi. Eu tinha 8 anos de idade. 94. 1º de maio de 94. Exato. Se o senhor me permite, eu posso deixar aqui minhas redes sociais também? Com certeza. Se puder nos seguir nas redes sociais, tá? No Renato Araújo RJ, tanto no Instagram como no Facebook também. Acompanha um pouquinho do nosso trabalho. Renato Araújo RJ. Empresário e agora político. E agora político. Político também. Político do bem? Do bem sempre. Tá. Renato, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, tá Dário, pelo carinho de toda a sua equipe. Sucesso para você, para os nossos amigos do PL de Volta Redonda que estão recebendo vocês de braços abertos. Obrigado. Um abraço para o meu amigo
Fred Almeida. Posso contar a brincadeira que nós fazemos? Ele não perde momento. É aqui, eu posso perder o amigo, mas não posso perder a piada. Gente, o Renato é amigo do Fred Almeida, que é meu amigo pessoal também. Todas as manhãs, a primeira mensagem que eu recebo, às madrugadas, né? A primeira mensagem que eu recebo de bom dia é do meu amigo Fred Almeida. Ele acorda sempre muito cedo. Eu estou saindo de casa, liguei o celular, entra a mensagem do Fred. E eu brinquei com o Fred aqui que ele tomou uma posição política na última eleição, que eu falei com eles: você vai perder, eu sei que você vai perder. Ah, mas eu não estou ligando para isso não. Falei, pô, mas você precisa entender essas coisas. Ah, ô Dário, esse negócio de perder, eu sou vascaíno. Já está acostumado a ser sofredor. Já está acostumado, é sofredor, né? O Renato, você é o quê? Flamenguista, com muito orgulho. Somos, né? Somos flamenguistas. Então, tamo junto. Renato, meu amigo Fred, aqui, só lamento. Sucesso para você na muito política, obrigado, porque como empresário você já é um cara de sucesso. Obrigado. Obrigado pela presença, querido. Obrigado, Deus abençoe todos vocês. E quando encontrar com os meus amigos da família Bolsonaro, diga: Dário de Paula mandou um abraço. Com certeza. Também. Essa semana que passou eu estive com Dona Michele, com o senador Flávio, com o Carlos, almoçando com todos eles. Tenho um carinho muito grande, sempre frequentaram a minha casa. Eu tenho orgulho de dizer que véspera de Natal do ano passado o presidente estava na minha casa. É isso aí. Então, assim, pode deixar que eu vou transmitir o carinho e o recado. Um abraço.